Gerson Clementino, sou estagiário da capacitação em ecoendoscopia do Hospital 9 de Julho. E dando início à nossa reunião clínica de hoje, nós trouxemos um artigo que o Dr. Celso já bem citou para a discussão. O título do artigo, os senhores podem ver nesse slide, seria a CPRE de urgência com esfincterotomia versus o tratamento conservador na pancreatite aguda biliar grave, um ensaio clínico randomizado multicêntrico. Esse estudo foi denominado APEC, né? Ele foi publicado no The Lancet, agora em julho. O objetivo do estudo foi investigar se a realização de CPRE com esfincterotomia na urgência melhora os desfechos em pacientes com pancreatite aguda biliar grave, não associada à colangite aguda, em comparação com o tratamento conservador, tendo em vista que na pancreatite aguda biliar grave associada à colangite, o papel da CPRE de urgência já está bem consolidado, como o próprio Dr. Celso Chaves falou. E os métodos. Então, trata-se de um ensaio clínico randomizado de superioridade multicêntrico. Foram 26 centros holandeses englobados no estudo, né? Os pacientes portadores de pancreatite aguda biliar grave, eles foram randomizados entre fevereiro de 2013 e março de 2017, entre os dois braços do estudo. Então, de um lado ficaram os pacientes que foram submetidos a CPRE de urgência com esfincterotomia, né? Quando se fala de urgência, ele dizia que era CPRE até 24 horas da internação ou até 72 horas do início dos sintomas, né? E do outro lado ficavam os pacientes que foram submetidos ao tratamento puramente conservador. A randomização ela foi realizada com auxílio de um web software, foi feito de 1 para 1 em blocos de tamanhos aleatoriamente variados, e houve uma estratificação nessa randomização de acordo com a presença ou não de colestase associada à pancreatite aguda biliar e também com relação ao centro participante, de forma que os dois grupos ficassem o mais homogêneo possíveis. Foi realizado um segmento de 6 meses para esses pacientes após a randomização, justamente para avaliar a ocorrência dos desfechos, né? Com relação ao mascaramento, apesar dele não ter podido mascarar nem os pacientes, nem os pesquisadores, devido à natureza da intervenção, mas ele mascarou as pessoas que assessoravam os pesquisadores no estudo. Por exemplo, os radiologistas revisores das tomografias computadorizadas que avaliavam necrose pancreática foram cegados, né? E também eles cegaram os integrantes do chamado comitê de julgamento, que era composto por gastroenterologistas e cirurgiões que avaliavam paciente por paciente, viam os desfechos de cada paciente e julgavam, né, validavam se aquele desfecho poderia ou não entrar na análise final do estudo, ou seja, se caberia ou não no que era de interesse do estudo. Então, os integrantes desse comitê também foram cegados. E a análise estatística foi feita por intenção de tratar, né? Ou seja, todos os pacientes randomizados para aquela intervenção entravam na análise estatística final, mesmo se por algum motivo eles não pudessem ser submetidos à intervenção. Aqui nesse fluxograma se tem uma ideia rápida de como funcionou a randomização, né? Então foram 232 pacientes randomizados, 118 no braço do estudo da CPRE de urgência, 114 no braço do estudo do tratamento conservador. O interessante é que no braço da CPRE de urgência, 113 pacientes foram submetidos à intervenção. 5 pacientes, por algum motivo, não conseguiram se submeter à intervenção, mas mesmo assim foram contados para a análise estatística final, porque ele usou a forma de intenção de tratar, né? O intention to treat. E no final da randomização, ele excluiu um paciente em cada braço para chegar no montante final de pacientes que iriam para a análise. Do lado da CPRE de urgência, um paciente o comitê excluiu porque eles julgaram que o paciente tinha colangite concomitante à pancreatite na randomização. E isso era um fator de exclusão. E no outro grupo,
também foi excluído um paciente que eles julgaram que tinha pancreatite crônica associada a biliar no momento da randomização e também foi excluído. Então, sobraram 117 no braço da CPRE e 113 no braço do tratamento conservador. Com relação aos resultados, o que é que nós podemos destacar? No tocante ao desfecho primário, que seria a avaliação de mortalidade de complicações maiores nos 6 primeiros meses de segmento desses pacientes, né, após a randomização, os pesquisadores viram que não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Ou seja, a CPRE de urgência nesses pacientes não diminui mortalidade ou complicações maiores de forma significativa em relação ao tratamento conservador. Eles ainda fizeram uma análise pós-hoc. O que seria isso? Seria uma análise idealizada depois que os pesquisadores já tinham os dados do estudo na mão. Então, eles buscaram testar uma hipótese. Eles buscaram restringir os pacientes do grupo da CPRE de urgência para apenas aqueles pacientes que realmente tinham coledocolitíase durante a CPRE. Justamente para avaliar que, se você considerar só esses pacientes, o benefício da CPRE poderia ser maior nesse grupo de pacientes. E, mesmo assim, restringindo o grupo desse modo que ele fez, ainda não houve uma diferença estatisticamente significante entre as duas abordagens. Ou seja, não diminuiu mortalidade e complicações maiores de forma significativa. Ainda com relação ao desfecho primário, ele fez uma análise por subgrupo. Então, ele pegou apenas os pacientes que tinham colestase durante a randomização associada e os pacientes que não tinham colestase. Então, dentre os pacientes que tinham colestase associada à pancreatite aguda biliar grave na randomização, também não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Ou seja, a CPRE de urgência não diminuiu mortalidade ou complicações maiores nesse subgrupo específico de pacientes, testando uma das indicações que a literatura traz, que seria pacientes com pancreatite aguda biliar grave, né, associada com colangite persistente, poderiam se beneficiar da CPRE de urgência. Então, ele mostrou aí que não altera nada em relação ao tratamento conservador. No grupo dos pacientes sem colestase, foi a mesma coisa, não houve diferença estatisticamente significante. Com relação aos desfechos secundários, né, nos desfechos secundários, ele avaliou mortalidade, complicações maiores de forma separada, né, e complicações menores. Com relação à mortalidade isoladamente, né, não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. Com relação às complicações maiores, de forma isolada, cada uma por si só, apenas em uma delas houve uma diferença estatisticamente significante a favor do grupo da CPRE, que foi colangite. Ele mostrou que, nos primeiros 6 meses de segmento, os pacientes que se submeteram à CPRE de urgência tinham bem menos colangite do que os pacientes que foram submetidos ao tratamento conservador. Então, foi o único desfecho maior isoladamente que mostrou uma diferença estatisticamente significante. Com relação a outras complicações, né, que eles chamam de complicações menores, que seria que ele trouxe nos desfechos secundários de forma também separada, né? Com relação à recorrência da pancreatite aguda biliar, eles viram que nenhum paciente que foi submetido a CPRE de urgência teve recorrência na pancreatite de outro episódio de pancreatite aguda biliar. Já os pacientes do tratamento conservador, 10 deles tiveram recorrência. Mas ele ainda cita que alguns desses pacientes não fizeram colecistectomia durante a internação ou após o primeiro episódio de pancreatite aguda biliar, e isso pode ter sido a causa da recorrência dessa pancreatite aguda biliar. E outro desfecho também que mostrou uma diferença estatisticamente significante
foi o desenvolvimento de coledocolitíase nesse segmento de 6 meses, né? Que os pacientes com tratamento conservador desenvolveram coledocolitíase de forma bem mais acentuada do que os pacientes que fizeram CPRE de urgência. Então, finalizando os desfechos secundários, ele também mostrou que não houve evidência de diferença na qualidade de vida entre os dois grupos. Então, se passou formulários e ele viu que não havia diferença na qualidade de vida nesses dois grupos após a doença, né? Após o tratamento. E também não houve diferença estatística no custo médio por paciente entre os dois grupos. Então, o preço, o custo do tratamento dos dois grupos foi semelhante. Com relação aos pontos fortes do trabalho, o que é que nós podemos destacar? O tipo de estudo, o desenho do estudo deles é de nível 1 de evidência científica. Né? Eles tiveram a maior amostra dentre todos os ensaios clínicos randomizados sobre o tema até agora, foram 232 pacientes, e ele evidenciou de forma detalhada o cálculo nos métodos do trabalho. Mesmo a natureza das intervenções não permitindo o mascaramento de pacientes e pesquisadores, como eu já bem falei, ainda foi adotada outra estratégia de mascaramento. A análise foi por intention to treat, né, por intenção de tratar, que é o recomendado para estudos de intervenção. A análise por subgrupos em pacientes com pancreatite biliar grave e colestase, como eu falei, avaliou a potencial indicação de CPRE, que é apontada em algumas diretrizes, né? Que seria CPRE de urgência nesse subgrupo de pacientes, né? Pancreatite aguda biliar grave com colestase persistente, que esses pacientes poderiam se beneficiar da CPRE de urgência. E ele mostrou nos resultados dele que não há diferença com relação ao tratamento conservador. E também ele trouxe esclarecimentos sobre o financiamento da pesquisa. Os pontos fracos. Então, ele utilizou critérios bastante rigorosos no diagnóstico da colangite concomitante à pancreatite, justamente para não confundir. Por exemplo, febre. A febre poderia ser colangite ou também poderia ser um sintoma da pancreatite. Então, ele usou critérios mais rigorosos para a definição de colangite concomitante. E isso fez com que alguns casos de colangite pudessem não ter sido diagnosticados e entrado no estudo. E isso beneficiaria o grupo da CPRE, porque a indicação de CPRE de urgência na colangite associada já está bem estabelecido. Mas, como não houve diferença estatisticamente significante nos dois grupos com relação ao desfecho primário, né, ele disse que essa questão aí não causou um viés significativo. Os scores para a classificação da gravidade da pancreatite aguda, eles possuem um baixo valor preditivo positivo. Então, alguns casos definidos como grave, na verdade, terminam evoluindo como forma moderada, né? Então, seria interessante que ele aplicasse esses scores de forma conjunta. Por exemplo, usasse a PASH, o PCR e outros scores juntos, diferente do que foi feito no estudo, que ele usou um ou outro. Poderia minimizar essa limitação. Foram utilizados métodos bioquímicos e radiológicos, né, para o diagnóstico de coledocolitíase, microlitíase e barro biliar. Na verdade, se tivesse sido utilizado a ecoendoscopia, ela teria uma maior acurácia na detecção dessas condições, né? E se fosse negativa, já se sabe que quando negativa, os pacientes não teriam benefício para a realização da CPRE, então nem seriam submetidos a essa intervenção. Foi dado pouca ênfase aos eventos adversos das duas abordagens, o que é importante no estudo comparativo, assim. E o tempo de segmento ele pode ter sido curto, né, só 6 meses, para avaliar complicações num prazo mais longo. Obrigado. Beleza, eu acho que é um trabalho... Parabéns pela apresentação, Gessé, acho que foi um trabalho bem interessante, né?
muito bem escrito, muito bem delineado sob o ponto de vista de modelo, de metodologia, né? Eu acho que tem um ponto forte até que você não citou, que foi exatamente esse que permitiu praticamente essa última avaliação sua, que é o cegamento dos radiologistas, né? O cegamento dos radiologistas é um ponto extremamente importante, porque ele demonstra que realmente você tem falhas nas classificações da pancreatite aguda. Isso tem que ficar bem claro. Às vezes a gente imagina que uma pancreatite aguda é moderada e ela é grave e vice-versa, né? Isso pode acontecer. Você imagina que a pancreatite aguda é extremamente grave e no final ela cursa com a pancreatite moderada. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique bem à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário também, o Rodrigo Surjan está aí. Né? Se você quiser tirar sua tela, Gessé, fica à vontade para a gente ver todo mundo. Cadê o Surjan? Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, Surjan. Então tá bom. Só um comentário que eu faria, que é uma coisa que a gente já comentou aqui. Eu não sei se vocês têm esse dado da especificidade do uso da eco para microlitíase. Entendeu? É só um detalhe no finalzinho aqui da apresentação que você comentou, Gessé, da utilização da ecoendoscopia, né? Eu acho que talvez isso fosse um dado interessante de averiguar, porque algumas vezes, quando a gente, por exemplo, faz duodenopancreateia, alguma coisa assim, algum procedimento que a gente acaba fazendo a colestectomia como tempo tático de cirurgia, e esses pacientes foram avaliados previamente com ecoendoscopia, a impressão que a gente tem, quando, por exemplo, a gente tira a vesícula e abre no final da cirurgia, é que, pelo menos macroscopicamente, quer dizer, na inspeção do órgão, a gente acaba, em alguns casos que parecia ter microlitias, a gente vê uma bile de característica normal. Então, esse acho que é um dado que seria interessante, talvez, a gente ter. Entendeu? Eu não sei se, por exemplo, a eco na detecção de microlitíase, em casos de pancreatite aguda, não poderiam demonstrar alguns pacientes como potencial causa a migração de cálculos e microlitíase, e, na verdade, pacientes que têm bile, pelo menos na nossa inspeção, que parece normal. Entendeu? Essa sua pergunta é extremamente importante e eu vou me permitir responder, porque eu tenho uma experiência grande com a microlitíase, então posso te dizer o seguinte: a microlitíase, ao ser detectada, a microlitíase da vesícula biliar, tá? Sim, da vesícula. Ao ser detectada, quando você tem tipo spots hiperecóicos, esclerose da parede, a sensibilidade desse achado está em torno de 85% e a especificidade em torno de 75%. Essa é a média, mais ou menos, da literatura. A microcoledoclitíase já é um pouquinho diferente, porque ela já tem um diagnóstico mais difícil, né? Então, ela está em torno de 79% a 82%, a microcoledoclitíase, e a especificidade baixa um pouquinho mais, está em torno de 68%. Tá? Realmente, sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia é o melhor método para fazer o diagnóstico de microcálculos, tanto no colédoco quanto na vesícula. Mas, por outro lado, também, a gente tem que imaginar que é exatamente aquilo que, eu não sei se teve uma aula semana passada que a gente deu com um especialista em ultrassonografia, e ele falou bem que nós, como ecoendoscopistas que fazemos a ecoendoscopia, a gente tem que procurar o melhor ponto focal. O que significa o melhor ponto focal? É o ponto ideal do feixe ultrassonográfico bater no microcálculo, voltar sem distorções. Então, não é fácil você fazer esse tipo de imagem. E, às vezes, é por isso que a gente erra em relação ao que vocês encontram no ato operatório. Tá?
A minha tese de mestrado, né, foi sobre microlitise da vesícula, em 36 casos que, na verdade, a gente tinha, ou pela cirurgia, todos eles foram operados, e tinha uns que a ecoendoscopia disse que tinha microcálculos, e no final não tinha, então por isso que deu para a gente calcular bem qual foi a sensibilidade, especificidade disso. Agora, realmente é difícil fazer esse tipo de diagnóstico, parece ser fácil, mas não é tão fácil quanto se imagina a gente fazer esse diagnóstico. Espero ter respondido a sua pergunta. Claro, claro, Celso. Tem uma certa diferença também, né? Uma coisa é a nossa observação macroscópica ali também do conteúdo da vesícula, e a outra, a representação do que vocês acharem, a representação clínica, né? Exatamente. Tem um outro problema muito grave, por exemplo, que é o seguinte. Eu até já escrevi um trabalho sobre isso, que é o seguinte: a microlitíase deve ser procurada, porque, na verdade, a microlitíase, às vezes, ela é a relação. Será que ela é a causa ou será que ela é a consequência? Então, por exemplo, quando você tem uma pancreatite aguda leve, por exemplo, com um leve edema da cabeça do pâncreas, e você vem acompanhado por colestase, é óbvio que essa colestase, muito rapidamente, pode precipitar e formar pequenos cálculos, né? Pode precipitar e formar o que a gente chama de microlitíase, que são esses spots hiperecóicos que são visualizados no ultrassom e que não tem sombra acústica. Da microlitíase, o sinal ecográfico mais fidedigno para fazer o diagnóstico de microlitíase é a sombra acústica. Mas o fato da sombra acústica não estar presente não quer dizer que um spot hiperecóico não seja microcálculo. Por quê? Porque em trabalhos da literatura a gente já viu que quando tira a vesícula, vocês no peneiramento do líquido do interior da vesícula, você encontra microcálculos. Então é um tema extremamente difícil, não é fácil, mas que a ecoendoscopia veio ajudar bastante nesse diagnóstico de microcálculo. Entendi, Celso. Moral da história é que realmente a microlitíase ultrassonográfica por ecoendoscopia tem que ser valorizada, então. Sim, isso eu não tenho muita dúvida de que ela tem que ser valorizada. E nós temos vários outros sinais, né? Então a gente tem o barro biliar, porque para mim, por exemplo, e eu considerei isso no nosso trabalho de mestrado, barro biliar é a mesma coisa que microcálculo. Então, esses pacientes, por exemplo, o paciente teve uma pancreatite aguda, tem barro biliar, você tem que operar, tirar essa vesícula, né? Acho que não tem muito como, infelizmente não tem jeito. Agora, nós nunca vamos saber se ela é a causa ou se ela é a consequência da pancreatite aguda. A gente só vai saber isso com a evolução. Uma coisa é certa, acompanhando os pacientes que são submetidos à colecistectomia depois de um episódio de pancreatite aguda, a gente sabe que aproximadamente de 8 a 12% desses pacientes continuam a apresentar pancreatite aguda. E isso tem que ficar claro. Não é uma porcentagem pequena. Tanto que existem grupos, né, principalmente os grupos europeus, representados pelos holandeses, eles voltaram a falar sobre a colestectomia empírica. Ou seja, bom, o paciente não tem nenhuma outra causa de pancreatite aguda, mas ele tem vesícula, e ele tem vários episódios de pancreatite aguda que não se consegue detectar nem por ultrassom, nem por ecoendoscopia, não tem por que não fazer a colestectomia. Então, a gente tem visto isso mesmo em trabalhos de clínica, mesmo em trabalhos de gastroenterologia. Ou seja, isso era uma prática que era feita antes da ecoendoscopia, depois da ecoendoscopia ela diminuiu um pouco, mas ela está voltando agora. Por quê? Porque ainda tem uma porcentagem razoável de pacientes que, depois que você tira a vesícula, eles ainda continuam com sintomatologia. E não é só pancreatite aguda, é dor recorrente, por exemplo, no hipocôndrio direito. Então, isso é realmente um tema bem difícil, né? Um tema bem apaixonante, um tema bem difícil mesmo, que eu acho que está aberto aí a muitas discussões ainda. Celso. Oi, Humberto, fala aí.
fazendo um comentário que você já expôs bastante, esses casos de dor pós-colestectomia, eu considero muito a possibilidade de papilite. Isso é um diagnóstico que entra na minha cabeça. A outra coisa é que a grande dificuldade no dia a dia, não sei se vocês têm a mesma impressão, é a ansiedade de quem está vendo o paciente de propor nossa. Naquele paciente que tem colestase, que pode ser por edema da cabeça do pâncreas, você já comentou, que não tem uma colangiorressonância positiva, que é uma discreta dilatação do ducto biliar comum e não tem uma causa aparente. E a gente é, de certa forma, pressionado a se fazer uma papilotomia na fase aguda desses pacientes. E a gente sabe que 50% não vai ter cálculo. Exato. Né, estatisticamente. E isso, assim, eu já consegui domar, entre aspas, né? Desculpa aí o Surjan, mas domar as equipes cirúrgicas com que eu trabalho de aguardar. A minha pergunta é em que tempo entraria a ultrassonografia endoscópica nesses pacientes que estão de moderada a grave no diagnóstico da microlitise? Em que fase? Na primeira semana de pancreatite ou na segunda semana? Não, então. Eu digo assim, pelos técnicos de realização, porque o paciente está distendido, é um paciente que tem um certo estresse respiratório. Então, assim, usando a ecoendoscopia como mais um armamento no diagnóstico aí da causa, em que tempo a gente poderia realizar, que seriam, como o Gessé já comentou, no trabalho não foi incluído a ecoendoscopia, né? Então, eu gostaria de ouvir a opinião de todos aí. Gessé, primeiro, Gessé, eles falam alguma coisa a respeito da ecoendoscopia? Em que período falam ou não? Mas essa sua pergunta é extremamente importante. Não, professor, ele não utilizou a ecoendoscopia como método diagnóstico. Ele até cita que quando foi iniciado o trabalho, em 2013, ainda não era um método diagnóstico assim amplamente difundido. Por isso que nos primeiros casos eles não... Se o estudo tivesse começado agora, 2017 para cá, eles até teriam utilizado, mas não foi, eles só falaram como limitação, não falaram nos métodos. Exatamente. Humberto, só respondendo a sua pergunta bem rapidinho, na verdade é o seguinte, essa é a grande dúvida que a gente tem, exatamente, e até hoje eu tenho essa dúvida. Em qual momento a gente vai usar a ecoendoscopia em pacientes com pancreatite aguda, ou seja, qual é o momento? Eu tenho seguido uma regra, que é a seguinte: eu normalmente espero o processo esfriar por completo e sigo mais ou menos os parâmetros da colange endoscópica retrógrada que o Gessé mostrou bem. Então, em primeiro lugar, o que eu faço? Eu aguardo o paciente, por exemplo, ele tem exatamente aquele caso, tem uma dilataçãozinha, a suspeita é biliar, às vezes tem ou não tem cálculo na vesícula, certo? Mas a gente encontra o ultrassom, vê barro biliar. Então, o que eu faço? Eu sempre indico, nesses casos, uma ecoendoscopia. E se a ecoendoscopia identifica bile espessa, ou barro biliar, ou microcálculo no colédoco, eu indico a colange endoscópica retrógrada. Caso contrário, eu sigo exatamente o que o trabalho fala. Eu não indico. Por quê? Porque não tem por que fazer uma colange endoscópica retrógrada nesse paciente. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, você indica, na dúvida, com colangiorressonância negativa nesses pacientes na primeira semana, você indica também a ecoendoscopia na segunda semana. Deixa passar o quadro agudo. E um ponto importante desse trabalho é o seguinte, e que o Surjan está aí, na minha opinião, paciente com pancreatite aguda, biliar, que evolui bem
ele tem que ser submetido à colestectomia na mesma internação, depois. Eu não sei o que o senhor já acha disso, mas eu sou adepto a isso. Então, um paciente meu que tem pancreatite aguda, se o surgeon acompanhar, tal, eu vou querer que faça a colecistite, a colestectomia no mesmo momento da internação. O que é que você acha, surgeon, em relação a isso? Eu acho que vale a pena você falar alguma coisa. Tanto que já existem trabalhos que mostram que na mesma internação você tem melhores resultados em relação à recidiva, você tem melhores resultados na presença de coledocolitíase depois, né, depois de feita a colestectomia. Celso, deixa eu te interromper um minutinho. Claro. Eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta e acrescentar mais uma pergunta ao surgeon. Nesses casos, o trabalho já mostrou aí, né, que a recidiva, o novo caso de pancreatite vai acontecer se você não fizer nada, né? Basicamente isso. Agora, para o surgeon, em que casos se ele indica o procedimento combinado? Ou seja, o paciente faz a eco, tem uma coledocolitíase, já se sabe que tem uma colilitíase. Em que situações se ele indica o procedimento combinado? Eu tenho a experiência de poucos casos, porque é uma parafernália, assim, entre aspas, muito grande de você montar as duas equipes na mesma sala, mas dá para fazer. Se ele gosta desse tipo de procedimento, ou seja, fazer a colestectomia e a via biliar no mesmo tempo. Surgeon. Deixa eu colocar aqui, eu vou voltar meu vídeo. Uma coisa, assim, a sensação clínica que a gente tem com relação ao timing dos procedimentos, tá? Pancreatite aguda, o doente sai do hospital com o problema dele resolvido, se ele tiver qualquer tipo de problema biliar. Então, a gente nunca dá alta para o doente se ele precisa ser submetido a um procedimento sem fazer o procedimento. A conduta que a gente vem tomando cada vez mais é isso, esperar o processo passar. Então, assim, o processo passou o quadro de pancreatite, o doente está bem, espera esfriar completamente o processo e faz as intervenções. Então, assim, se tem qualquer indício de litíase em qualquer um dos exames, o doente sai colestectomizado do hospital. Uma outra coisa é quando existe a necessidade de procedimento combinado, a gente acaba tendo uma facilidade bem grande, assim. Então, a gente sempre já marca o procedimento em conjunto e a gente tem uma prática, no final das contas, por causa do grau de assertividade muito grande dos procedimentos endoscópicos da CPRE, o que a gente faz? A gente faz a colestectomia, fecha o paciente, faz o nosso curativo, tira o nosso material da frente da equipe de endoscopia, abre o espaço, espera na sala e faz a CPRE. O máximo que pode acontecer com isso, as nossas vias de acesso são facilmente, se houver a necessidade de manipulação conjunta com a equipe de endoscopia, para a gente não demora muito e é fácil de, por exemplo, restabelecer o pneumoperitônio e entrar de novo. Se a gente precisar de qualquer tipo de procedimento combinado, tentativa de passagem de um fio guia, alguma coisa assim. Então, assim, a gente sempre entra juntos, até em pacientes, em outros casos, em que a gente tem a suspeita de que possa haver coledocolitíase, a gente deixa a equipe de endoscopia avisada, entra no procedimento, faz a cirurgia. Se a gente achar coledocolitíase, a gente fecha, chama a equipe de endoscopia que já estava previamente avisada e espera eles chegarem na sala e acompanha o procedimento. Eu queria fazer... Até hoje, eu nunca tive uma única situação que a gente precisasse combinar procedimentos em que eu precisasse reabordar o doente depois da endoscopia. Até hoje, isso nunca aconteceu comigo. Eu queria comentar uma coisa que é o seguinte, lá no 9 de julho a gente tem a seguinte conduta, né? Isso depende da endoscopia mesmo, Humberto. Então, o que acontece? Lá a gente se coloca à disposição. Por exemplo, o cirurgião opera uma vesícula e ele faz uma colange intraoperatória. Identifica um cálculo, ele chama a gente e nós vamos lá tirar na hora. A gente tira na hora, com a barriga aberta, inclusive, entendeu? A gente tira na hora.
Olha, nós temos uma experiência, já faz alguns anos que eu, Otávio, Eloy, a gente fica à disposição do cirurgião para chamar no momento, né, cirurgião? E vocês chamam e a gente vai. Mesmo Já que... aconteceu algumas vezes. Algumas vezes. A gente tá lá, fazer colangiografia, tem cálculo, eu fecho o doente. Tipo, eu termino a cirurgia, vou tomar meu café, que é o tempo de vocês chegarem e eu acompanho o procedimento. Exatamente. Então, a única coisa que às vezes a gente, dependendo do cirurgião, porque como a gente oferece isso para todos os cirurgiões, dependendo do cirurgião, a gente às vezes, dependendo do que foi feito, do que não foi feito, a gente pede, vai devagar aí, a gente está chegando aí, mas você está na colange, você fez a colange, mantenha aí, porque de repente a gente não quer ter nenhuma dúvida, entendeu? O cirurgião passa um fio guia nosso pelo cístico, a gente vai lá, pega, faz a papilotomia, tira a pedra e acabou, entendeu? Então, a gente faz isso com muita tranquilidade, muita tranquilidade mesmo. E os cirurgiões têm ficado felizes em relação a isso, porque resolve o problema e o paciente sai no mesmo momento, sem a necessidade de fazer... Doutor Celso. Oi. Jerusa. Fala aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Era assim, só para complementar a pergunta do doutor Humberto, eu acho que o tempo de realização de ecoendoscopia no paciente com a pancreatite no momento de processo inflamatório frio também faz adicionar outro diagnóstico, a avaliação do parênquima pancreática nesse momento, também é importante para o diagnóstico diferencial e não apenas a avaliação da vesícula, né? De repente, a gente tem um fator de confusão com o processo inflamatório, de repente, IPMN múltiplos, e a gente tem outros fatores diagnósticos nesse momento para a pancreatite do paciente. Eu acho que seria uma avaliação mais completa de parênquima pancreática, tirando aquele processo inflamatório todo no paciente processo inflamatório agudo. Por isso que a minha escolha também é fazer a partir da segunda, terceira semana do paciente. Às vezes depois que já resolveu as coisas, seria interessante também. É isso mesmo, é isso mesmo. Queria só fazer mais uma parte, Celso, só com relação a um pequeno detalhe, que é raro de acontecer, mas eu já vi acontecer mais de uma vez, e depois a gente tratar as complicações disso. Quando a gente fala de pancreatite aguda grave, cefálica, assim, aqueles casos realmente graves, com formação de pseudocisto, tá? Tem um só detalhe do ponto de vista cirúrgico com relação ao timing da colecistectomia, tá? Eu já tive pacientes em que depois a gente viu os exames de imagem, era uma baita de uma pancreatite aguda, biliar, comprometendo a cabeça do pâncreas, com formação de pseudocisto, que tentaram entrar ainda na primeira internação, mas que não conseguiram tirar a vesícula. Então, muitas vezes, esse edema progride para o hilo hepático, há todo um bloqueio local, algumas vezes envolvendo a própria vesícula e infundíbulo. E se você, em alguns casos, não toma muito cuidado, você acaba entrando para uma colecistectomia, desbloqueando coleção, não acha o plano adequado, deixa a vesícula. Acho que caiu. Acho que o cirurgião caiu. Cirurgião... É que Oi, estão me ouvindo? Você saiu do ar. Estão me ouvindo? Calma, agora sim, pode terminar. Perdão. Não, é que eu já vi casos que é isso. A pancreatite aguda grave, com necrose, com formação de pseudocisto, e tentarem fazer a cirurgia, tinha formação de pseudocistos mais nos cefálicos, e quando forem fazer a colecistese, é um caos a cirurgia. Então, acho que essa é uma única ressalva aí para se tomar cuidado de indicar a colecistectomia totalmente precoce imediatamente após o término do processo inflamatório. Mas isso é um termos técnicos cirúrgicos só. Perfeito. Bom, acho que esse é um tema realmente apaixonante, não vão faltar oportunidades para a gente discutir a respeito disso. Eu acho que agora, quem é que vai apresentar o caso? É a Elisa? É a Elisa, doutor. Então, Elisa, já vou compartilhar. Vou compartilhar a sua tela, faz favor. Vamos passar para o caso clínico. Então,
Bom dia a todos, eu sou Elisa Andrade e trouxe um caso clínico para a gente discutir. Um paciente APC masculino de 86 anos, com uma síndrome colestática há 14 dias, associado a uma dor abdominal em faixa, tinha uma inapetência e uma perda ponderal não quantificada. Ele negou náuseas e vômitos e outros sintomas associados. Era um paciente com múltiplas comorbidades, ele era hipertenso, diabético, renal crônico não dialítico, tinha 2 IAMs prévios e doença de Parkinson. Negava etilismo ou tabagismo. Ele deu entrada ao nosso pronto-socorro em regular estado geral, ictérico, com abdômen flácido e indolor. Foi solicitado alguns exames para ele na entrada. Esse paciente tinha uma leve anemia, tinha alterações já das enzimas hepáticas, tinha aumento de bilirrubina às custas de direta e já tinha alteração de INR. Foi então solicitado para ele uma colangiorressonância que viu uma moderada dilatação e ectasia do segmento distal do hepatocolédoco, viu uma lesão em cabeça de pâncreas e processo uncinado de 2 por 2,3 centímetros, com importante hipotrofia do parênquima pancreático, tinha uma dilatação e tortuosidade do ducto pancreático principal e algumas formações císticas confluentes com finaceptações adjacentes a essa lesão na cabeça do pâncreas. Eu queria antes de você continuar, eu queria saber do Surjão o que ele acha dessa colangiorressonância, bem rapidamente, se ele tiver possibilidade de falar isso. Queria ouvir também o Marcos Clarencio e queria ouvir o Humberto. Celso, a princípio, assim, parece que tem um stop ali do Virson na cabeça do pâncreas com dilatação. Uhum. Então, assim, se eu dependesse única e exclusivamente desse exame, eu iria para a neoplasia. E a gente não tem as outras fases. As axiais seria muito importante para a gente tentar ver um pouquinho melhor. Mas, a princípio, para mim, encarar aí como uma neoplasia de processo uncinado indo para a cabeça do pâncreas, e agora a definição da estratégia cirúrgica, a gente precisaria de mais exames para ver a relação com o ducto pancreático principal. E você, nessa fase, você pediria ecoendoscopia, não pediria ecoendoscopia? O que você faria num caso como esse? Sem dúvida, eu pediria. Eu não sei se o Marcos Clarence está ouvindo a gente, não sei se ele está aí. Marcos, bom dia. Olá, bom dia. Hoje você está quietinho, acordou muito cedo. Eu não gosto de falar cedo, né? Enfim, né? Bem, é um paciente complexo, idoso, né? E que tem um quadro de colestase. O exame de ressonância mostra que tem uma dilatação da via biliar, tanto extra como intrahepática. Existe uma imagem do pâncreas com tortuosidade do principal, com aumento do calibre. Existe também dilatações de ductos secundários, existe predominantemente na altura da cabeça e no processo uncinado, e a possibilidade forte de ser uma neoplasia intraductal, né, um tipo misto, né, e com colestase, tem que fazer alguma intervenção. A ecoendoscopia vai ser importante, porque além de mostrar isso, pode mostrar algum nódulo dentro de algum cisto e ser um fator a mais para dizer realmente precisa operar, tem carcinoma ou não, enfim, vai ser um complemento. Eu acho que a ecoendoscopia sempre é um complemento quando existe uma dúvida, né, de método de imagem. Você vê que o método de imagem ainda é o carro-chefe inicial e, na maioria das vezes, vai dar o diagnóstico, o eco vai complementar ou vai tirar dúvida. Ok? Perfeito. Então, Humberto, você quer fazer algum comentário? Bom, aí foi feita a ecoendoscopia. Pode falar. Então, no mesmo dia foi feita uma ecoendoscopia, na qual havia uma área irregular na cabeça pancreática. Ela tinha limites imprecisos. Ela era semi-rígida, a elastografia, media 32 por 48 milímetros, com contato com o ducto principal, e tinha presença de neovascularização e invasão da confluência espleno-mesentérica. Foi feita uma punção com uma agulha 20 gauges. A gente também viu aqui que o ducto pancreático principal era dilatado e o colédoco dilatado. Então, o ducto principal de 10 e o colédoco 15.
Como conclusão, a gente conclui com uma neoplasia intraductal mucinosa, papilífera, pancreática malignizada, um UT4N0-MX. Lembrando que esse paciente tinha ascite no exame. Aí aqui é o vídeo da ecoendoscopia, que a gente vê a lesão e o contato que tem com o ducto pancreático. Então, logo após a ecoendoscopia, a punção, né? A gente fez uma CPR, mas o que a gente viu? Que o anátomo patológico dessa punção veio como um adenocarcinoma bem diferenciado, um adenocarcinoma de pâncreas. Os marcadores, tanto séricos de CEA e CA19,9 eram aumentados e quanto do líquido acítico. E no dia 7/7, então, quando a gente fez a ecoendoscopia, a gente também drenou a via biliar, porque ele tinha aquela síndrome colestática. E após a cateterização, o orifício papilar, a gente via que tinha saída de conteúdo purulento e também de conteúdo mucoide, pensando no IPMN. O colédoco tinha uma estenose irregular no terço distal, com dilatação a montante, então o colédoco chegava a ter 15 milímetros, foi tratado com uma passagem de prótese totalmente recoberta de 10 por 80 milímetros. Esse paciente ele evoluiu com diminuição da bilirrubina no dia 8, no dia 9 essa bilirrubina apresentou uma leve elevação e no dia 10 a gente optou por rever essa prótese. No dia 10/7, então, foi feita nova CPRE, a gente viu aqui a prótese, estava transpapilar, mas ela apresentava esse conteúdo alimentar no seu interior. O hepatocolédoco, a gente viu que a prótese tinha migrado. Lembrando que a prótese, ela era de 80. Ela migrou para o ducto hepático direito. Ela, então, foi removida e na remoção a gente viu que teve saída de barro biliar. Foi feita uma coledocoplastia com um balão e uma passagem de uma prótese menor, também totalmente recoberta, agora de 60 milímetros. E a extremidade proximal foi locada no hepatocolédoco médio. Como a gente viu, esse paciente era um paciente com múltiplas comorbidades. Ele teve um IAM em 11/7 com choque cardiogênico e acabou evoluindo a óbito, nem foi para o tratamento oncológico esse paciente. Só para a gente discutir um pouquinho sobre esse caso é um caso extremamente interessante que mostra a evolução, né, infelizmente, de um paciente com IPMN malignizado. O Fila, acho que ele está aí, eu gostaria que ele fizesse alguns comentários. Fila, esse é aquele caso que você mandou do IPMN com malignização. Então, eu queria que você fizesse alguns comentários breves a respeito do valor da biópsia, do poder da biópsia em relação a isso, né? E eu acho que é importante o comentário do patologista em relação ao laudo que ele nos presenteou aí, para a gente saber alguma coisa. Bom dia, Fila. Bom dia. Vocês estão com a imagem? Infelizmente eu estou sem a imagem, Fila. Então, acho que você vai ter que só comentar, porque infelizmente eu não consigo, não estou com a imagem. Tá, tudo bem. Não, esse caso foi interessante porque na biópsia apareceu o componente in situ, intraductal, in situ, já na forma de um adenocarcinoma in situ, e a área invasiva, gerando uma desmoplasia acentuada. Então, o padrão histológico era bílio pancreático, e na área invasiva mantinha-se o padrão, mas ao invés de micropapilas, eram já células discoesas infiltrando na forma de brotamentos. Então, isso acho que foi bem interessante para corroborar a impressão diagnóstica da ecoendoscopia. Quer dizer, a gente conseguiu ver aí ductos secundários na forma microcística e o ducto pancreático propriamente dito com lesão intraluminal, né?
E também vocês viram o componente invasivo no parênquima pancreático, que fica muito saliente por conta da desmoplasia. Não é? Perfeito. Perfeito. Elisa, agora se quiser... Se alguém tiver algum comentário, por favor, fique bem à vontade para fazer. Jerusa, Otávio, quem quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Eloy, não sei se o Eloy está aí, acho que não. Então, vamos lá. Pode para mostrar o trabalho científico que você escolheu para justificar a conduta nesse caso. Trouxe um artigo que foi publicado na Gastrointestinal Endoscopy em 2019 e fala sobre o stent biliar coberto e descoberto, fornecendo alívio na obstrução durante a terapia neoadjuvante em câncer de pâncreas, um estudo randomizado. A gente sabe que a neoplasia pancreática, 70% dos casos que são irressecáveis, que a parte curativa é que é a cirurgia, que seriam os ressecáveis, mas dos irressecáveis, 70% deles cursam com obstrução biliar. E a drenagem pré-operatória, ela tem o objetivo de resolver essa icterícia, melhorar a função hepática, que a gente já viu que o nosso paciente tinha alteração já da função hepática devido à hiperbilirrubinemia. Ela permite iniciar uma terapia neoadjuvante para tentar resgatar esses pacientes para a terapia cirúrgica, diminui os riscos de eventos adversos e a sintomatologia. A gente sabe que os stents metálicos, sejam eles descobertos ou totalmente recobertos, eles se mostram superiores aos stents plásticos em relação à patência. A patência em média de um stent plástico, ela varia de 3 a 4 meses e do stent metálico de 6 a 9 meses. O objetivo do trabalho foi avaliar a não inferioridade do stent metálico autoexpansível totalmente recoberto em comparação ao descoberto, na drenagem biliar pré-cirúrgica, em pacientes com neoplasia pancreática que inicialmente eram irressecáveis, então que eles seriam submetidos à terapia neoadjuvante. O projeto foi um estudo multicêntrico, internacional, prospectivo, randomizado na proporção de 1 para 1. Então, um recebia um stent descoberto, o outro recoberto. Os pacientes elegíveis foram os pacientes que tinham diagnóstico de neoplasia de pâncreas em programação de terapia neoadjuvante e que apresentavam uma estenose proximal. Como definição, o endpoint primário foi a drenagem biliar bem-sucedida, que consistiu na ausência de reintervenção por sintomas obstrutivos até que esses pacientes fossem candidatos à cirurgia ou 1 ano de segmento para aqueles que não fosse possível resgate cirúrgico. O endpoint secundário foi o sucesso técnico, a capacidade de implantar o stent de maneira satisfatória no local desejado e a capacidade de completar nessa terapia neoadjuvante. Eles avaliaram também a mortalidade em 1 ano, a incidência de migração do stent, a incidência de oclusão por crescimento tumoral no stent, a incidência de colicistite aguda como uma causa de reintervenção nesses pacientes e o perfil hepático. Como resultado, então, foram inscritos 136 pacientes, porém randomizados 119. Os braços foram praticamente semelhantes, 60 para os descobertos e 59 para o totalmente recoberto. Após 206 dias, teve início o endpoint primário, 59 para o descoberto e 54 para o recoberto. Em relação à incidência dos pacientes que foram submetidos a cirurgias ou aqueles que não foram possível o resgate, foi semelhante entre os dois braços. O que a gente vê nas taxas, no acompanhamento? Que a drenagem biliar sustentável foi semelhante nos dois braços. Os pacientes que foram submetidos foram possíveis esse resgate cirúrgico também, e a taxa de colangite foi semelhante. Na discussão, foi observada uma maior falha de drenagem em pacientes com stent menor, então com stent de 4 centímetros, em comparação aos stents de 6 e 8 centímetros, na presença de vesícula biliar. Ele não entrou no mérito nesse de 4 centímetros se era totalmente ou ele era descoberto.
Na conclusão, o trabalho mostrou a não inferioridade do stent metálico autoexpansivo totalmente recoberto em comparação ao descoberto para o tratamento pré-operatório da obstrução biliar no contexto de uma terapia neoadjuvante. E o sucesso da drenagem da via biliar dependia do tamanho desse stent e um fator importante foi a presença da vesícula biliar. Como limitação do estudo foi que teve um N pequeno, foram 119 pacientes, 2 pacientes não foram randomizados, mas esses pacientes eram um de cada braço, e o estudo foi patrocinado pelos fabricantes. É isso. Obrigada. Esse trabalho é um trabalho interessante e eu gostaria que vocês prestassem atenção, acho que a gente tem que pegar esse gancho. Vocês viram o trabalho que foi publicado no Lancet, e vocês estão vendo um trabalho que foi publicado no gastrointestinal endóscopo. Olha a diferença de metodologia e a robustez da metodologia do trabalho que foi publicado no Lancet, onde até os radiologistas eram cegados, para o trabalho que foi publicado no gastrointestinal endóscopo. Então você vê que é um trabalho que o objetivo dele é extremamente interessante, mas no final não se aplicou a metodologia aquilo que a gente queria saber, certo? Na verdade, o que a gente quer saber? A gente quer saber se a prótese metálica autoexpansível versus recoberta versus não recoberta, se ela tem a mesma efetividade. E você vê que a gente, mesmo depois de ver esse estudo, a gente fica em dúvida, né? Eu não tenho muita dúvida, por exemplo, de usar nesses pacientes o stent totalmente coberto. Nesse caso que a Elisa apresentou, a gente teve uma infelicidade do stent ser grande e ele ter migrado, né, para o interior da via biliar. E depois o Eloy passou o quê? Ele passou um descoberto ou ele passou outro totalmente coberto? Totalmente, outro não. Totalmente. Então, mas só que mais curto, correto? Mais curto. Uhum. Então você vê que, por exemplo, talvez se tivesse colocado um stent mais curto, talvez a gente não tivesse tido esse tipo de problema, como foi o que aconteceu. Mas, infelizmente, a evolução do paciente, que era um adenocarcinoma já invasivo, com ascite, com invasão vascular, ele não teve chance, né, da gente avaliar esse resultado. Mas isso é para vocês verem bem, acho que vocês viram bem a diferença de metodologia, né, e o impacto da revista, né? Você vê que o lance de ter um impacto de quase 30, enquanto que o gastrointestinal endóscopo tem um impacto de 6, 7, né? Então, vocês veem a diferença que a gente tem em relação a isso. Alguém tem algum comentário? Humberto, Jerusa, Marcos Clarencio, Surjan? Celso. Oi. Oi, Celso. Oi, pode falar. Qual é a razão de você escolher a totalmente coberta e não a descoberta, já que a migração é maior na coberta? Não. Eu me sinto muito à vontade, porque se em algum momento esse paciente... vamos supor que esse paciente tinha um IPMN com um carcinoma que, a priori, na biópsia, mostrava um leve componente invasivo, apesar de eu, pela ecoendoscopia, ter visto T4, existia uma chance desse paciente melhorar bem da icterícia, evoluir de uma certa maneira, apesar de ele ter ascite, inclusive, e eu pensei dele poder ser submetido a uma terapia neoadjuvante, alguma coisa assim, para tentar resgatar, né? Ou, se ele tiver uma sobrevivência maior e essa prótese entupir, eu tenho a chance de remover essa prótese e trocar para uma outra prótese. Então, eu sempre penso na longevidade do paciente quando eu indico uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta. Eles sabem lá, eles trabalham comigo, eles sabem que eu indico o mínimo possível as próteses descobertas. Quando é que eu indico prótese descoberta? Eu indico prótese descoberta, por exemplo, naqueles colangiocarcinomas ou naquelas neoplasias invasivas do hilo hepático. Aí não tem o que fazer, entendeu? Aí você tem que botar uma prótese que não migre de jeito nenhum, que cause uma aderência ao tecido, aí eu indico a prótese totalmente descoberta. Agora, nesses casos de câncer de pâncreas, eu acredito piamente, acho que o Arthur está aí, ele pode falar alguma coisinha depois, eu acredito muito na terapia neoadjuvante para depois tentar resgatar,
para a cirurgia. E eu acho que nesse ínterim, a endoscopia, a cirurgia e a oncologia tem que andar junto. Por isso. Mesmo nesse caso aí que o paciente tinha comorbidades e idade avançada, mesmo assim... Mesmo nesses casos eu penso nisso. Mesmo nesses casos eu penso... Eu acho que o grande problema da prótese que eu coloquei aqui foi que a prótese era muito longa. Eu acho que esse foi o problema dessa prótese. Entendeu? Eu acho que esse foi o problema dessa prótese em especial. Tanto que depois foi colocado, depois da segunda colange, quanto tempo ele durou, Elisa? 10/7, ele durou até o dia 26. Então... Mas o problema dele foi o infarto, né? O infarto. O infarto. Muito grave. Celso. Oi, fala aí. Posso fazer uma proposta, Surja? Fala, claro. Eu acho que tem um negócio muito legal para a gente discutir, até para discutir com os residentes. Então, a gente está pegando um paciente que, obviamente, um paciente com comorbidades, idade avançada, e com um tumor T4, que não se tem dúvida da indicação de neoadjuvância para esse paciente, tá? Minha proposta é a seguinte, e isso já foi muito discutido em literatura, existem alguns bons artigos sobre isso. Vamos pegar outro tipo de paciente. Um paciente que seria um paciente que poderia ir direto para a cirurgia, tá? Então, são os doentes que teriam como terapia inicial não a neoadjuvância e partir direto para a cirurgia e que apresentam colestáticos. Quando drenar ou não antes da cirurgia? Então, eu hoje, por exemplo, se o paciente tem uma bilirrubinemia abaixo de 3, nós temos até um trabalho publicado junto com o João Guilherme, que mostra o seguinte, que os melhores resultados do tratamento ou cirúrgico ou até mesmo neoadjuvante é quando a bilirrubina está menor do que 3. Então, eu sempre penso o seguinte, o paciente chegou com um quadro de uma massa pancreática. Você faz o exame da bilirrubina, está menor do que 3. Você tem que decidir rapidamente o que vai fazer com esse paciente. Ele tem condições operatórias? Vamos mandar ele para a cirurgia. Não tem conversa. Agora, se o paciente tem chega no seu consultório, chega para o seu atendimento, tem uma massa na cabeça do pâncreas, a bilirrubina está em torno de 6, 7. 6, 6,5, 7. Eu, hoje, não tenho muita dúvida. Eu dreno esse paciente, tanto se ele for para o tratamento neoadjuvante, como se ele for para a cirurgia. Por quê? Porque você melhora as condições clínicas do paciente. Existem alguns trabalhos na literatura que mostram que quando você drena, quando você faz mesmo um procedimento cirúrgico, até saiu um trabalho, acho que foi o ano passado, no Annals of Surgery, mostrando que realmente você tem alguma taxa maior de complicações no pós-operatório desses pacientes que estão realmente com uma hiperbilirrubinemia. Eu acho que vale a pena você fazer esse tipo de drenagem. Agora, se o paciente tem 14, 15 de bilirrubina, eu não tenho dúvida, eu dreno o paciente. Aí, sem sombra de dúvida, eu treino o paciente antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Eu acho que isso aí eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Tem uma coisa que a gente se fia muito também, Celso, que é o tempo de evolução dessa colestase. Quer dizer, o tempo de evolução, a colestase acaba causando um quadro hepatítico compressivo e também acaba causando uma alteração imunológica muito grande no fígado. E também no desempenho da via biliar. Então, você tem uma diminuição da atividade imunológica do órgão muito grande por colestase mais prolongada. Eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo um pouquinho mais condescendente com os níveis de bilirrubina se essa colestase for a curto período de tempo, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa muito importante também. Essa união entre tempo de colestase, tempo de hiperbilirrubinemia e os valores da bilirrubina. Perfeito. Mas é um tema que é um quebra-pau imenso na literatura. Quebra-pau muito grande. Por isso que, por exemplo, eu não tenho muita dúvida. Vamos supor, eu tenho um paciente, isso aconteceu com a gente agora essa semana, não com tumor de pâncreas, mas aconteceu com um tumor de hilo hepático. O paciente está com 2 de bilirrubina, tem uma lesão no hilo hepático, indique a drenagem. Não manda o paciente embora ou faça qualquer coisa. Indica a drenagem endoscópica, depois faz o tratamento. O que aconteceu com esse paciente? O oncologista não indicou a drenagem, mandou o paciente embora, aí uma semana depois o paciente estava com 14 de bilirrubina.
Você entende o que eu quero dizer? Então, isso é uma coisa que tem que ficar, essa mensagem, tanto para o cirurgião como para o oncologista. Não sei nem se o Arthur está aí para falar alguma coisa a respeito disso. Se ele tiver, seria bem-vindo. Celso. Oi. Marcos Clarencio. Posso Oi, falar? pode falar, Marcão. A gente que trabalha no Hospital Escola e também a nível particular, convênio, no Hospital Escola, eu concordo cada vez mais com você, e eu tenho conversado isso com Leonardo Canedo e André Aleluia, que são cirurgiões da via biliar, né, e fígado. Esses pacientes, quando chegam no Hospital Escola, eles não chegam habitualmente com uma colestase com menos de 30 dias. Não chegam. Eles passam em vários locais, é hepatite, não é outra coisa, eles não chegam. Então, cada vez mais, eu concordo com você, a tendência é drenar. Por quê? Esses pacientes, quando chegam, na maioria das vezes, não tem indicação cirúrgica porque tem tumor avançado ou então é tumor borderline, né? E nesse período de indicar ou não cirurgia, fazer neoadjuvância, existe um período aí de 1 ou 2 semanas, pelo menos, no Hospital Escola, demora, esses pacientes sofrem muito. Então, cada vez mais, a gente tem drenado esses pacientes. Só casos especiais, realmente, que pouca colestase, um tumor localizado, que vai logo para a cirurgia. Então, cada vez mais a gente tem drenado esses pacientes, que esses pacientes melhoram, né? E podem fazer neoadjuvância. Eu estou convencido cada vez mais disso. E eu vejo isso no Hospital Escola, que a gente todo dia, ou quase todo dia, está vendo um quadro de colestase, né? Quanto à questão das próteses, Celso, você tem uma vivência maior. As próteses, tumor de pâncreas, habitualmente, 6 centímetros, as próteses servem muito bem. Tumor de papila ou distal, abaixo de 6 centímetros ou 6 centímetros, elas ficam bem colocadas. Tumor da via biliar, aí vai variar de 8 a 10 centímetros. Agora eu fico questionando também, eles não colocaram as próteses parcialmente cobertas. Qual a desvantagem da descoberta? O tumor cresce na malha. Qual a desvantagem da totalmente coberta? Migram mais do que a parcialmente coberta, né? Eu não sei, a minha tendência cada vez mais é botar parcialmente coberta, né, os tumores. Enfim, é uma impressão que eu tenho. Perfeito. Gente, alguém tem mais algum comentário? Humberto? Eu queria comentar que a realidade nossa aqui do interior do estado do Rio, nós não trabalhamos em hospital universitário, trabalhamos em hospital particular de plano, mas o que acontece é que, como o colega falou, o que quando chega para a gente já chega numa fase muito adiantada, mas muita coisa mesmo. Eu não entendo, fica às vezes um mês esperando resultado de marcador viral, um quadro clássico de obstrução neoplásica. A minha grande dúvida aqui, enquanto eu não tenho eco na mão todos os dias, e o dia que eu tiver vou ficar mais à vontade, é de que tipo de prótese eu colocar, né? Essa é a minha pergunta que eu faço diante de todos os casos. Quando tem uma ressonância, uma colagem de ressonância bem feita, e já mostra até a inoperabilidade, que é a maioria dos casos, a minha opção é uma prótese não coberta. Geralmente eu coloco uma prótese não coberta, pelo risco já comentado da migração, né? Do índice maior uma taxa maior de migração. É simplesmente essa escolha. E muitas vezes eu pego o paciente que seria particular, mas na verdade é um paciente do SUS que não teve acesso ao hospital. E aqui os hospitais do SUS eles não têm serviços de via biliar. Nós já trabalhamos mas numa situação muito precária durante alguns anos. Então, por incrível que pareça, em muitos desses casos eu faço opção até pela prótese plástica, porque eu tenho um paciente, na maioria das vezes, só com uma tomografia ou, às vezes, só com ultrassom, num estado de hiperbilirrubinemia importante, que não tem condição financeira de uma prótese. Então, assim, sai um pouco das melhores indicações, né, do algoritmo
ou das melhores escolhas. Então, a prótese plástica ainda é uma realidade e até mesmo por questões de custo, eu confecciono as minhas próteses plásticas, né? E muitas vezes funciona muito bem. Então, é uma realidade que eu queria compartilhar. Quando faço opção geralmente pela não coberta, porque são pacientes já com estado bem adiantado de doença. Perfeito. E a prótese plástica, ela entra como a salvadora em muitos casos. Obrigado, Humberto. Só Comentários. um pequeno à parte, Pode falar. Vamos lá. Só uma pequena parte, que isso é bastante interessante, tudo que o Humberto quanto que o Marcos estavam falando, né? Eu deixei a HC faz 5 anos, mas eu era equipe da transplante de fígado, e recentemente eu voltei lá para o HC para fazer meu pós-doc e fui conversar com o pessoal do grupo de pâncreas, né? E como isso é interessante, né? Eu falei para eles, olha, eu queria fazer um estudo sobre duodenopancreatectomia, tudo tal, em câncer de pâncreas. E eles falaram, pô, a gente não tem N para isso. Eu falei, como assim? Tipo, a gente tá falando de um grupo de vias biliares e pâncreas do HC e vocês não têm N de adenocarcinoma de pâncreas? Eles falaram, não. Aqui a gente só opera para a imensa maioria dos casos que a gente opera de DPT é tumor de papila. Essa então, é a maior verdade que você acabou de dizer do mundo. Assim, a gente, e isso é um recado também para os residentes que passam aqui com você, aqui a gente vê uma realidade aí de um monte de adenocarcinoma de cabeça de pâncreas sendo operado e indo para neoadjuvância, um borderline, mas em muitos ambientes no nosso país, esses pacientes nunca vão chegar a ver um cirurgião muitas vezes. São casos que já chegam extremamente avançados, doentes altamente complexos, em fase avançada de câncer, que já procuraram tratamento 1 milhão de vezes e muitas vezes acaba sobrando nesses ambientes operar tumor de papila, que é um tumor mais indolente, né? Olha, Sr. Jean, você lembrou de um ponto que é fundamental. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei no HC em Ribeirão Preto, quando eu fui fazer uma avaliação, e o Dr. Sebastião, que é o chefe lá da Via Biliar e Pâncreas, a gente foi fazer a avaliação de tumores de pâncreas e exatamente eles disseram a mesma coisa. O N, praticamente não tem N de pacientes operados por adenocarcinoma de pâncreas. Mas essa história, nos últimos 15 anos, mudou no HC em Ribeirão. Por quê? Porque a ecoendoscopia foi acoplada diretamente ao serviço de via biliar e pâncreas. Onde a gente faz, por exemplo, a ecoendoscopia em pacientes que têm suspeita de adenocarcinoma de pâncreas. Então, pacientes ictéricos, que têm dilatação da via biliar pela ultrassonografia abdominal, eles são submetidos à ecoendoscopia e você consegue fazer o diagnóstico. Então, realmente, a gente tem operado hoje muito mais pacientes com adenocarcinoma de pâncreas do que naquela época. E você tem razão. Naquela época, a gente não tinha tanto adenocarcinoma de pâncreas. Só se operavam os pacientes que tinham adenocarcinoma da região periampular e que, na verdade, se pensava que era adenocarcinoma de pâncreas e não era. Quando você vai ver na peça operatória, não era. Isso que você falou para os residentes é uma das maiores verdades e foi muito bom você ter falado, porque é o testemunho de alguém que saiu da via biliar e pancreática do HC. Nós não estamos ouvindo alguém que saiu de algum lugar qualquer. Não, é do HC. E o cirurgião é um excelente cirurgião de via biliar e pâncreas, né? Eu acho que... Complementando, Celso. Pode falar, Marcão. Celso? Pode falar. Complementando essa realidade de Humberto, que também é uma realidade nossa, a gente avançou do ponto de vista de prótese metálica. A gente sabe que prótese metálica é uma realidade, é melhor, em particular na via pancreática, do que as plásticas. Nós avançamos. Então, a prótese de esôfago, por exemplo, a gente vem colocando porque o SUS paga, né? Isso a gente não tem problema. Inclusive, existe uma empresa que já deixa lá prótese na OPME, tudo direitinho. A prótese de via biliar, o que a gente conseguiu, é claro que a prótese plástica ajuda bastante, ajuda a tirar de uma colangite, uma prótese de 10 frente, e ajuda a esperar a prótese metálica chegar. O que é que a gente tem feito? Quando não existe lá de imediato, a gente bota uma plástica e pede uma
uma metálica, porque inclusive agora está consignado, né? O pessoal deixa lá consignado e a diretoria tenta liberar, a gente mostra o porquê. Então a gente tem avançado um pouco nisso, do ponto de vista de SUS, entendeu? Acho que a tendência é avançar cada vez mais. Enfim, mas é um problema que a gente tem. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Fique bem à vontade. Se não tiverem mais nenhum comentário, a gente vai terminando a reunião por aqui. Muito obrigado pela presença de todos, né? Alguém tem mais algum comentário? Acho que não. Sujan, quer falar mais alguma coisa? Bom, se ninguém tem mais algum comentário, eu desejo uma boa semana a todos. Na próxima terça-feira a gente se encontra aí no horário habitual, às 6h30. É que hoje a gente tem a reunião do Tumor Board, né? Você está indo para lá também, Sujan, na reunião do Tumor Board? Estou chegando aqui, estou esperando na porta do hospital. Então tá bom. Então é isso aí, gente. Olha, uma boa semana. Muito obrigado pela participação. Acho que foi uma reunião muito... Bom dia. E até terça-feira. Valeu. Tchau.